Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de mineralogia e eu vou dar uma aula aqui sobre mineralogia física, tá bom? Então vamos começar ali com o sumário e depois a gente dá prosseguimento à aula. Bom, então eu vou falar um pouquinho na aula de hoje sobre mineralogia física, tá? E aí a gente vai começar aqui, eu vou explicar para vocês do que vai se consistir a nossa aula, tá? Eu vou primeiro falar uma introdução ali bem breve, falando o que é mineralogia física e qual que é a importância, e aí vocês vão entender que a aula de hoje, na realidade, é mais uma descrição de todas as propriedades físicas dos minerais que são analisadas e consideradas na hora de fazer uma descrição das propriedades físicas dos minerais. Então, todas as propriedades físicas dos minerais que são relevantes e podem me dizer, ó, esse mineral é X, é ruim esse negócio de câmera aqui, esse mineral é X, e aqui tem o mineral Y. Por que eu sei que esse é o X e aquele é o Y? Porque o X tem uma clivagem tal e o Y não apresenta esse valor, eles são muito parecidos, mas eu descobri que esse é o X porque eu vi essas propriedades aqui. Então, é isso que se baseia a mineralogia, diferenciar um mineral do outro. Então, a gente pode usar, por exemplo, as propriedades físicas, tá? Então, aqui eu vou descrever o diverso número de propriedades físicas que podem ser utilizados. Então, aqui eu vou falar primeiro ali da clivagem, fratura e partição, né? Clivagem, fratura e partição. Tá meio ruim hoje de falar. E aí depois eu vou falar um pouquinho de dureza e depois de tenacidade, aí depois de densidade relativa, e depois eu vou listar uma imensa quantidade de propriedades dependentes da luz, tá? Que vocês vão ver que são diversas propriedades, algumas um pouco mais difíceis de entender, outras mais simples, diversos nomes aqui, vocês vão aprender muita nomenclatura, então eu não espero que vocês decorem todos os nomes, mas vocês têm que saber um pouquinho de propriedades ali, de quais são as principais propriedades e tal. Então aqui onde eu der mais ênfase, vocês prestem um pouquinho mais de atenção, onde eu falar que é menos importante, evidentemente eu não vou botar o menos importante na prova, porque o importante é que a gente cobre, que vocês saibam principalmente o mais importante, e quem souber o menos importante também é ótimo, né? É sempre bom saber bastante de alguma coisa, né? Depois eu vou falar de densidade relativa, como se calcula, o que é densidade relativa, depois propriedades dependentes da luz, são várias, né? E por último em propriedades elétricas e magnéticas, tá? Aí vocês vão ver o fim da aula, tá? Depois de toda essa listagem de propriedades, tá? E essa aula aí é a aula que vai dar subsídio para vocês fazerem a P1, por exemplo, né? Além da aula de introdução. Então, eu espero que seja bem útil para vocês e que vocês consigam aprender bastante coisa. Vamos começar a aula agora. Então, só uma introdução aqui de coisas que eu meio que já havia falado anteriormente, mas só para pegar o escritinho do livro, bonitinho, tá? Lembrando que tudo isso aí vem do Manual de Mineralogia do James Dana, tá? Um livro bastante antigo, mas ele tem conceitos básicos bem esmiuçados, assim, então eu não sou um mineralogista, eu sou engenheiro metalurgista e eu acabei aprendendo tudo que eu sei de mineralogia, eu aprendi através da leitura desse livro, então ele é a melhor fonte, assim, se você não entendeu o que eu falei, ali tem explicações bem esmiuçadas, normalmente eu tento utilizar a explicação deles, tem coisas que não estão muito atualizadas e tal, mas mesmo assim, lá em cristalografia tinha a lei de difração de raio-x, não estava tão bem atualizado, mas mesmo assim ele tem explicações muito boas e onde não está atualizado eu acabo dando uma atualizada por minha conta, tá? Mas é importante que vocês, se vocês não entenderem aqui, vocês tiverem acesso ao livro, que vocês busquem o livro, e se não, vocês podem me perguntar. Então vamos para a definição do livro aqui, que eu já divaguei bastante. As propriedades físicas são muito importantes para a determinação rápida dos minerais, pois a maioria deles pode ser reconhecido pela vista ou determinada mediante ensaios simples, tá? Então, as propriedades físicas eu acho que é o jeito mais simples de determinar que mineral é o mineral X ali, porque as propriedades físicas tu não depende de tu não precisa ter muito ferramental, a gente viu ali em cristalografia, não é tão fácil de achar um difratômetro de raio-x, por exemplo, para determinar que mineral que eu tenho. Então é mais fácil
É bem mais fácil, através de propriedades que eu consigo, boa parte delas, olhar para o meu mineral aqui e dizer assim, ele tem cor X, brilho tal, e dizer assim, esse mineral é um mineral A, entendeu? Então é bem mais fácil fazer isso via propriedades físicas, porque tu só precisa praticamente só da tua mão e com uma ou outra ferramenta, do que com outros artifícios que a gente vai ver aqui, tá? Nas outras aulas, evidentemente, tá? Então vamos para o próximo slide, então vamos começar com clivagem, partição e fratura, tá? São três coisas diferentes, tá? E aqui eu vou falar nesse slide específico mais de clivagem e partição, no outro eu vou falar de fratura, tá? Então diz-se que o mineral possui clivagem quando, aplicando-se uma força adequada, ele se rompe de modo a produzir superfícies planas definidas. A clivagem pode ser perfeita, como nas micas, mais ou menos indistinta, como no berilo e na apatita, ou faltar de todo, como em alguns cristais. Então nem todo cristal apresenta clivagem, outros cristais apresentam clivagem indistinta, né, que é difícil de observar. Tá? Nós que não somos grandes mineralogistas, a gente eventualmente vai olhar e não vai enxergar a clivagem. Tá? E já no caso da clivagem perfeita é fácil de observar. Aqui eu tenho vocês lá em cristalografia, quando eu falei das evidências da forma do arranjo interno dos átomos dentro de uma estrutura de um mineral, né? Eu mostrei lá a clivagem da galena, que é bem clara, bem evidente aqui. Também eu estou mostrando dois minerais aqui, onde a gente vê, olha esses planos aqui, bem recortadinho. Isso aqui é clivagem. Quando eu quebro o meu mineral e eu formo esses planos, olha ali, ó, bem recortadinho, bem certinho o plano, né? E aí isso aqui é clivagem, tá? Já a partição é aqui, ó, certos minerais, quando sujeitos a tensão ou pressão, desenvolvem planos de menor resistência estrutural ao longo dos quais podem romper-se subsequentemente. Os cristais geminados, especialmente os geminados polissintéticos, podem separar-se facilmente ao longo de planos de composição, quando se produzem superfícies em um mineral por meio de seu rompimento ao longo de alguns tais planos pré-determinados. Disse que o cristal tem uma partição. Então aqui o que acontece? Quando eu se eu quebrasse esse cristal aqui, por exemplo, ele certamente se quebraria nos planos aqui, ó, de partição, os planos entre um cristal e outro, tá? Porque esses planos aqui eles tendem a quebrar mais facilmente, tá? Porque aqui eles têm como se fosse, aqui tem um retículo que acaba encontrando outro retículo cristalino. A gente tem orientações cristalográficas diferentes e um ponto de fraqueza. Então, cristais geminados, normalmente eles quebram dessa maneira. Aqui é uma foto de 3 cristais geminados, então bastante raro, que até não sei se eu busquei essa foto aqui e eu acredito que esse cristal inclusive seja artificial, tá? Eu acho que ele não é natural, tá? Então é só um exemplo para vocês. Normalmente ele quebraria aqui e a gente chamaria essa quebra de partição, tá bom? Então vamos para fratura. Então aqui entende-se por fratura de um mineral a maneira pela qual ele se rompe quando isto não produz ao longo de superfícies de clivagem ou de partição, tá? Então quando eu não produzo clivagem e não produzo partição, eu tenho uma fratura, tá? Então isso aqui são propriedades físicas meio que relacionadas à quebra do mineral. A gente só consegue observar quebrando o mineral ou observando a superfície ali onde ele quebrou, né? Então aqui a gente tem 3 tipos de fratura, tá? Fraturas concoide, que é tipo esse negócio aqui que forma parecido com uma concha, tá? Essas ondinhas que tem aqui, tá? Tem a fratura fibrosa, como se o meu mineral fosse uma fibra, né? Então ele quebra aqui, ele acaba desfibrando, vamos dizer assim, tá? E a fratura serrilhada, que forma esses planos aqui, ó, como se tivesse serrilhado, tá? Como se fosse tipo uma lâmina de uma faca, assim, todo serrilhado, cheio de microplanos assim, um em cima do outro, tá? Essa é a fratura serrilhada, tá? Um tipo de fratura diferente. Então vocês podem observar aí agora, quando vocês verem uma rocha aí no chão, vocês tentam buscar. A maior parte das rochas ela quebra
por fratura serrilhada, tá? Mas se vocês observarem uma concoide ou fibrosa, vocês podem lembrar das aulas de mineralogia ali, quando vocês, porque qualquer rocha aí pode ser composta, pode ter esse tipo de fratura diferenciado aí. Então vocês ficam observando, tá? São os tipos diferentes de fratura. E aí uma outra propriedade importante também e interessante de se fazer no mineral é a dureza, tá? A dureza de um mineral é a resistência que sua superfície lisa oferece ao ser riscada. Como as outras propriedades físicas dos minerais, a dureza depende da estrutura do cristal. Quanto mais fortes as forças de união entre os átomos, tanto mais duro o mineral, tá? Então, como que funciona a dureza, tá? A dureza da mineralogia, vocês vão aprender lá na hora de estudar metalurgia, na parte mais pessoal ali da processo de fabricação, conformação mecânica. Quando vocês verem essas disciplinas como conformação mecânica, fundição e tal, vocês vão ver dureza. Isso é uma dureza, tá? A dureza para mineralogia é outra dureza bastante diferente, tá? Que ela se baseia na capacidade que um mineral tem de riscar o outro, entendeu? Então, se tu pega um mineral ali, o talco, tá? O talco ele tem a dureza MOS, tá? Ele tem dureza 1, então ele é riscado por todo mundo, tá? O diamante ele tem dureza 10, ele não é riscado por ninguém e ele risca todo mundo, tá? Então ele acaba, aqui a gente acaba fazendo uma série aqui de diversos minerais e a gente consegue, o mineral que está mais em cima ele risca todo mundo que está embaixo. Por exemplo, a fluorita aqui, ela risca calcita, risca o gipso e risca o talco, tá? Já o corundum aqui, ele acaba riscando a fluorita, mas ele também risca o topázio, o quartzo, o ortoclásio, a apatita, a fluorita, a calcita, o gipso e o talco, entendeu? Então, isso aqui significa o quê? Essa série de dureza MOS aqui, ela nos dá qual que é a capacidade do mineral de riscar. Então, o talco não risca ninguém, o diamante risca todo mundo, tá? E a gente pode utilizar coisas que a gente tem na vida real, por exemplo, se a gente usar a nossa unha tem dureza 2,5, então quer dizer que ela risca o gipso e risca o talco, tá? Mas ela não risca a calcita, então tu vai tentar passar tua unha ali na calcita e tu não vai conseguir riscar ela, mas se tu passar a unha e riscar, tu pode ter um gipso, por exemplo, ou outros minerais que tem essa dureza inferior a 2, tá? Se tu pegar uma moeda de cobre, a moeda de cobre ela tem dureza de 3,5, então ela risca a calcita, risca o gipso e risca o talco, tá? Só que se ela for tentar riscar ali a fluorita, ela já não vai conseguir, entendeu? Então é assim, esse é um jeito que com um instrumento simples tu conseguiria determinar uma propriedade física do mineral. Tu poderia falar assim, ó, se tu tem canivete, por exemplo, o canivete tem dureza 5,5 e tu conseguiu riscar o mineral, tu já sabe, bom, ele tem dureza inferior a 5,5, então ele pode ser 5, 4, 3, 2 e 1. Mas aí eu pego minha unha e risco. Aí se eu não conseguir riscar com a unha, tu já sabe, ele está entre a dureza 5,5 e a dureza 2,5. Então tu já filtra para um grupo bem menor de minerais, entendeu? Essa é a ideia aqui que eu estou mostrando para vocês, é que vocês peguem um corpo mineral e vocês sejam capazes de eliminar opções assim, olhar assim, esse mineral aqui ele tem dureza entre X e Y, então eu tiro todos aqueles minerais que têm dureza maior ou menor, e aí eu já filtro bastante até o momento em que eu conseguir reconhecer que mineral é esse, entendeu? E o objetivo do mineralogista é dizer que mineral é o que é o que, entendeu? E o objetivo de vocês não é dizer o que é o que, mas entender como que o cara faz para dizer o que é o que. Então aqui o que eu estou mostrando para vocês é basicamente isso, tá? E aí aqui os dois últimos, um prego de aço, ele tem dureza 6,5 e uma broca ela tem dureza de 8,5, tá? Então são outras ferramentas que dá para ser usado para riscar ali riscar um mineral para tu mais ou menos inferir qual que é a dureza dele. Então todas essas coisas aqui não são coisas tão difíceis de se encontrar, o que já te daria um indicativo de qual que é a dureza do teu mineral, do mineral que tu está trabalhando ali, tá? Então sobre dureza é isso, vamos prosseguir adiante.